E com essa onda de Covid, fica uma dúvida. Pegar Covid-19 no ambiente de trabalho pode ser considerado acidente laboral? O empregado de uma empresa em Maceió entrou na justiça pedindo indenização, alegando que contraiu o coronavírus em seu local de trabalho. A Justiça do Trabalho deu ganho de causa ao funcionário, mas o Tribunal Regional do Trabalho discordou e a sentença foi mudada. Então, a gente vai conversar a partir de agora com o advogado trabalhista e presidente da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas da OAB Seccional Alagoas, doutor Fernando Doria, que está comigo via live nesse exato momento, para a gente saber. Doutor Fernando, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas, para a gente desmistificar essa possível jurisprudência que acabou acontecendo, depois mudada, enfim. Realmente, é ou não é um acidente laboral, doutor Fernando? Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Boa noite, Wilson. Boa noite aos telespectadores de TV Pajuçara. Veja bem, Wilson, quando tratamos de decisão judicial, sempre a resposta vai ser o depende, né? Porque cada caso é um caso. Mas, em linhas gerais, qualquer doença, não só o Covid, pode vir a ser caracterizado como doença ocupacional. Vai depender do que a gente chama da existência do nexo de causalidade. O que é esse nexo de causalidade? Aquela relação de causa e efeito entre a doença e o trabalho. Agora, doutor Fernando Doria, na verdade, esse funcionário diz que contraiu na empresa, enfim, nós estamos vivendo um momento de contaminação no planeta inteiro. Então, uma empresa talvez não tenha como controlar isso, a não ser dando todas as condições necessárias para higienização, máscaras, álcool em gel nos setores e tudo mais. O que é que fica nessa linha tênue aí para que as pessoas possam entender se a empresa não te dá a oportunidade, por exemplo, de você se cuidar, aí tudo bem, mas se ela te dá todas essas condições, fica sem sentido, então, entrar na justiça dizendo que foi pego o Covid-19 na empresa, doutor Fernando? Veja, isso vai depender da natureza da atividade, né? Nesse caso específico, tratou-se de um avaliador de veículos de uma concessionária daqui de Maceió, que contraiu o Covid e o entendimento de primeira instância foi que houve uma presunção de contágio. Ora, o contágio não se presume, se comprova, né? Ele teria que comprovar que pegou aquele Covid naquele trabalho, ou que há elementos de prova de que ele se contaminou com um colega, enfim, qualquer tipo de prova. O que não houve. E a gente sabe que existem atividades e atividades. É claro que um médico, por exemplo, que está na linha de frente do Covid de um hospital, nesse caso, o nexo de causalidade, não tenha dúvida que é bem mais forte, é bem mais evidente, a depender dos meios de prova, do que um avaliador de veículos que se encontrava eventualmente com aquele que foi a base, vamos dizer assim, da presunção que a juíza teve, né? Muito bem, agora, doutor Fernando, veja que como o senhor bem disse, tudo depende da interpretação, do momento, então ainda tudo é muito novo. E da natureza da atividade. Exatamente isso, perfeito, exatamente isso. Por exemplo, a gente vê muitas vezes a empresa dando todas as condições possíveis de proteção para o funcionário, mas o funcionário às vezes se contamina, por exemplo, fora, porque nas redes sociais aparece ele em shows, em bares, restaurantes e muito mais, e depois volta dizendo que foi na empresa onde ele acabou contraindo, quando na verdade muitas vezes ele pode ter trazido até esse vírus para dentro da empresa, né, doutor Fernando? Perfeito, perfeito. E veja que nesse caso, isso, voltando para o caso que o TRT se debruçou, houve a comprovação nos autos que todas as medidas preventivas previstas em lei, que é conhecida por todos, álcool em gel, máscara, sanitização do ambiente, etc., foram devidamente comprovados. Então, a presunção que deveria ter sido feita, não tenha dúvida, era pela não contaminação do trabalho, né? Mas essa presunção é muito complicada, porque veja que há o efeito para o ambiente de trabalho, o efeito trabalhista e previdenciário da caracterização de uma doença ocupacional para uma empresa pode ser fatal, pode vir a ocasionar até o fechamento da empresa, porque o prejuízo financeiro é enorme.
Perfeito. Doutor Fernando, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Era importante a gente trazer as suas explicações, enfim, para que a gente pudesse trazer e desmistificar toda essa dúvida que acabou pairando com uma decisão e depois uma outra que acabou sendo mudada no decorrer do processo. Mais uma vez, doutor Fernando, boa noite, muito obrigado, saúde, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, eu que agradeço e estou à disposição no que precisar. Um grande abraço, boa noite a todos.